Vamos lá, eu sou uma entusiasta, né, da RBG, gosto muito de discutir esse assunto. Quando fui convidada para compor essa bancada, me disseram que o tema aborto seria discutido aqui. Enfim, e quero tentar entender também como é que as minhas colegas aqui enxergaram aí essa mudança aí da Constituição. Quero discutir um pouco sobre os efeitos que isso vai trazer aí para a sociedade como um todo. Um estado decide, outro estado não decide. Falar um pouco sobre a história da Ruth Bader, para quem não conhece, como que ela chegou na Suprema Corte. Está falando dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Isso. Nos Estados Unidos, sim. Tá. Pode dar a tua opinião. Para começo de conversa, a gente vai em frente. Para quem, enfim, não conhece a Ruth Bader Ginsburg, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Existe um filme que chama In the Basis of Sex, que conta a história dela. Então, basicamente, ela é uma mulher judia que nasceu em 1933. E em 1993, ela assumiu uma das 9 cadeiras da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela é democrata, ela foi indicada por Jimmy Carter em 77, 78, que é também um presidente democrata. O Bill Clinton foi quem indicou ela para a cadeira da Suprema Corte. Ela faleceu há pouco tempo atrás. E o Trump, durante o seu mandato, obviamente republicano, colocou aí 3 cadeiras para compor a bancada dos 9 juízes da Suprema Corte americana. E no dia 23 de junho de 2022, da noite para o dia, os Estados Unidos foi dormir com uma legislação e acordou com outra. Hoje cada estado decide sobre o aborto. Então, as mulheres elas não têm mais capacidade de decidir o que é certo ou errado. Elas estão pré-determinadas a aceitar o que está sendo regido em cada estado que elas vivem. Atualmente já está acontecendo que muitas dessas mulheres estão voando aí para outros estados para poderem aí tomar suas decisões, as suas vidas. É evidente que para quem não tem poder aquisitivo, você fica aí numa situação complicada, onde você eventualmente vai passar por uma situação de risco, que é eventualmente o que acontece muitas vezes no Brasil, né? As mulheres, o retrato da sociedade é que nós perdemos muitas mulheres, porque essas mulheres vão aí ter abortos clandestinos, que muitas vezes acabam com a morte dessa mulher. E como eu estou aqui com mulheres que são muito mais inteligentes do que eu, muito mais cultas que eu gostaria de saber a opinião delas sobre essa mudança, que é a 14ª emenda da legislação dos Estados Unidos, da Constituição. Vamos lá. Zoe. Augusto, o que a gente vem sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo, é um ativismo judicial. E há muito tempo atrás dizia a respeito desse assunto a cada estado decidir, só que foi se concentrando novamente no âmbito federal. Agora apenas aconteceu que voltaram ao que era antigamente a legislação. Cada estado vai decidir, né, se libera o aborto ou não. E eu queria aqui cutucar a minha colega Fabi, que é feminista, a gente já pode perceber isso, que foi uma grande surpresa para mim, eu não sabia disso, a respeito do movimento feminista. Que a saída mais fácil é de incentivar o aborto mesmo, de falar, vamos abortar, a gente leva lá na clínica, faz o aborto. Não seria mais inteligente, mais sensato você fazer um acompanhamento psicológico com essa pessoa que ficou grávida e colocar, né, na ponta do papel, colocar as opções que a pessoa tem, se de fato vale a pena se submeter a isso, porque a gente sabe que deixa sequelas, não só para as que foram estupradas, mas também para as que engravidaram com um namoradinho, não quer ficar com o namorado não quer assumir a criança e quer ir numa clínica e abortar. Será mesmo que é a saída mais fácil? Porque depois, todas as mulheres que conheço que fizeram aborto, hoje se arrependem, hoje têm sequelas e falam, se eu tivesse naquela época a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria feito, eu teria dado em adoção, teria feito outra coisa. Então, será que o movimento feminista não deveria incentivar essas pessoas e até saúde pública, né, de colocar psicólogos, psiquiatras para falarem com essas mulheres, para elas tentarem pensarem melhor e verem se é o caminho mais certo mesmo, correto mesmo, ou mais fácil mesmo, porque na hora parece o mais fácil, só que depois você para pensar e fala, meu Deus, eu matei uma pessoa, eu matei, depois da 12ª semana, entre a 12ª semana e a 14ª, já tem um batimento cardíaco, já tem um coraçãozinho batendo dentro de você. Então não é só o teu corpo, tuas regras, é um ser humano que está dentro de você. Então, no caso de uma mulher que estava namorando e não quis ter seu filho, foi da sua livre e espontânea vontade esse ato sexual que você teve. Você tem que pensar nas consequências dos seus atos. Depois que a gente cresce, né, e é dono do nosso próprio nariz, a gente sabe que atos têm consequências. Então, se você escolhe se relacionar sexualmente com o cara, você sabe que você está sujeito a ter um filho, né? Então, por que
por que abortar, né, se você decidiu transar, se você decidiu ter o ato sexual? As feministas, elas querem isso, matar criança mesmo, destruir a família mesmo. É um movimento revolucionário, um movimento da esquerda esse. O objetivo deles é matar as crianças. Agora, Zoe, a legislação brasileira permite o aborto em determinadas circunstâncias. Você concorda com isso? Não, eu tenho, muitas pessoas me criticam, falam que eu sou uma falsa católica, uma falsa cristã, porque eu falo que eu concordo que, como está na Constituição, acredito que, principalmente no caso de estupro, cada mulher tem que decidir se quer ou não ter a criança, porque cada caso é um caso. Você sofre uma violência, você só passando pela situação para saber, eu não faria, mas eu defendo o direito de cada mulher decidir se nesse caso de estupro ou de risco para a mãe, para o feto, quer fazer o aborto ou não. Juliane. Eu estava aqui, enquanto elas estavam pensando, eu estava pensando uma coisa. Por que o aborto tem esse tema do aborto, né, tem sido tão caro atualmente na nossa sociedade? E para mim só tem uma resposta: a libertinagem sexual. Cada vez mais homens e mulheres, no caso principalmente as mulheres, querem dar mais que chuchu na serra, sem ter que... Sem pensar nas consequências, sem ter responsabilidade com isso. Eu acho que a grande questão, principalmente da minha geração, é correr da responsabilidade a todo custo. Olha, honestamente, eu acho muito difícil alguém engravidar sem querer, a não ser em caso de estupro. Eu acho muito difícil, porque é tanto método contraceptivo, e eu acho assim, o aborto não pode ser tratado como um método contraceptivo. Eu não consigo imaginar a dor de um ato irreversível que é uma mulher matar o próprio filho no ventre e ficar com isso na cabeça dela para o resto da vida. Porque às vezes parece uma coisa assim fácil, né? É só ir ali e abortar. Mas será que ela não vai ficar com aquilo na mente dela, no inconsciente, pode ter certeza que vai ficar lá. E talvez depois, lá na frente, ela vai entrar em depressão, ela vai ter problemas psicológicos graves e é por aquilo. Eu vou expor minha família aqui. Eu tenho uma prima que fez não sei quantos abortos. Alguém acha que ela tá bem? Não tá. A minha própria família não quer saber dela, porque condena os atos dela. Que ela não deveria ter feito aquilo que ela fez, que foi assim, ela usava droga, aí engravidava. Vai lá e faz o aborto. Usa droga de novo, engravida de outro, vai lá e faz o aborto. O que é isso? É uma máquina de matar, né? Exatamente. Bárbara, você. Então, esse tema é sempre muito polêmico e, de novo, quando a gente tem filhos é muito complicado a gente falar sobre isso. Até porque a gente sabe o que é estar grávida e dar à luz. É um privilégio que os homens não têm. A gente gesta uma vida, a gente dá à luz, literalmente. É uma transformação irremediável para a vida de todas as mulheres. É impossível você ser a mesma pessoa depois que você tem um filho. Você começa a pensar em tudo que você faz, porque você agora é referência, porque agora você é a mãe. Você lembra? Toda vez que alguma coisa de errado dava na sua vida, você falava, ai, eu quero o colo da minha mãe. Ai, meu Deus, cadê minha mãe? Agora é você que vai dar esse colo. Agora é você que vai acalentar aquele choro. Agora é você que vai dar aquele abraço só para falar, tá tudo bem, eu tô aqui, você tá seguro. Não tem como você ser a mesma pessoa após a maternidade. E você, obviamente, se torna uma pessoa melhor. É a melhor versão de você mesma, mulher. É você mãe, e eu posso falar isso com autoridade. Mas o assunto no início, então, assim, só para concluir essa pequena fala, muito cuidado com o que você está rejeitando da sua vida. O presente de Deus, que Deus deu para você, a coisa mais fantástica que você não faz a menor ideia que está te esperando, que é quando você vê o rostinho do seu filho. Então, assim, não desperdiça a chance de ser uma pessoa melhor e experimentar o auge do amor que um ser humano é capaz de sentir. Mas o foco do início da Fabi, né, o assunto que ela escolheu, foi o aborto com a Suprema Corte lá nos Estados Unidos, a mudança, né? A questão, Fabi, é que essa lei só foi autorizada nos Estados Unidos por causa de uma mentira, de uma mulher que diz que foi estuprada
e que anos depois descobriram que não foi. Então, assim, isso tudo, essa história como um todo, já é porca. Porque já é uma mulher manchando a dor de mulheres que realmente passaram por isso. É mais um desserviço que foi fornecido por uma mulher a outras mulheres. São mulheres assim, como essa, que fez esse relato, que alegou ter sido estuprada, como várias outras que a gente tem visto atualmente, fazendo falsa comunicação de crime, que tiram a credibilidade das verdadeiras vítimas. Nós, mulheres, fazemos isso com nós mesmas. Então, assim, o que a gente tem que parar para pensar é que a gente não pode basear uma coisa ruim porque uma pessoa fez. Uma pessoa é má. Eu não vou dizer que o resto da humanidade é mal também, porque uma foi, porque uma minoria é. As pessoas são boas, eu acredito nisso. A maioria das pessoas são boas. A gente tem visto um monte de coisa horrível acontecendo, mas ainda assim é a minoria. Nós somos pessoas, o ser humano é bom, o ser humano sente empatia, sente dor, sente amor. E a gente precisa refrisar isso em meio a tanto ódio. E eu não vou falar só ódio político, eu tô falando ódio de tudo. A gente tá odiento e a gente tem a internet para poder contar para todo mundo que, olha, eu sinto ódio. Então a gente sai espalhando ódio para todos os lados. Então parece que é um macro, mas não é. Cada um no interior de si sabe a quantidade de amor que tem, que recebe e que dá ao longo do dia. Então, para mim, essa decisão da Suprema Corte, que foi revertida agora por ser baseada numa fraude, ela reestabeleceu uma verdade que se fez necessária.